pessoal, bem-vindos ao Lembrete Geek e hoje eu vim conversar com vocês sobre After Depois da Verdade. Então já vai deixando seu like, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito e não se esqueça de ativar o sininho para sempre receber as notificações e ficar por dentro de tudo que eu posto. Então eu vim trazer para vocês como foi essa releitura de After Depois da Verdade. Eu vou deixar linkado aqui o primeiro vídeo para vocês. E aí eu fiz essa releitura e vim trazer para vocês tudo que eu achei, uma mini resenha, enfim. Bom, um fato importante que eu esqueci de falar no último vídeo é que terminamos, né? A Tessa e o Hard, eles tinham ido morar juntos. Então, há poucos meses que eles estavam se conhecendo, no meio de todas essas brigas e tal, o Hard convenceu a Tessa a ir morar junto com ele. Então, os dois estavam morando juntos quando ela descobriu sobre a aposta. E aí, ela ficou desolada. Então, vamos para After Depois da Verdade. Essa daqui é uma jacket, tá até feinha minha jacket, gente, tá bem zoada. Então, o meu é essa capa. E o que eu gostei desse livro é que nós temos o ponto de vista do Hardin também. No outro livro, nós não temos o ponto de vista do Hardin. Então, apesar de tudo, não passando pano de maneira alguma, a gente vê a cabeça do Hardin, a gente consegue entender o que está acontecendo na cabeça dele, o que ele sente. Enfim, isso fica um pouco mais claro nesse livro. Então a gente sabe que a Tessa, ela foi pra casa da mãe dela, né, pra ter o consolo, né, mas como a mãe da Tessa é a mãe da Tessa, né, gente, a gente sabe que não deu muito certo. Então ela vai jogar muitas coisas na cara da Tessa, ela não vai conseguir, ela não consola e não conforta a filha, então a Tessa, tipo, vê que foi uma porcaria ela voltar pra casa. E aí ela decide voltar, só que ela não quer ir pro apartamento do Hardin. Então ela decide ficar em um motel. E aí ela também tá indo pro serviço, ela e o Trevor conversam e tudo mais. A gente sabe que o Trevor tem sentimentos por ela, tá demonstrando ter um pouco de sentimentos por ela, mas a Tessa, ela de certa forma assim, ela não quer, né? Ela gosta do Hardin. E gente, eu achei um absurdo, porque a mãe da Tessa, né, gente, esqueci de falar. A mãe da Tessa, ela, tipo, falando pra ela, não, deixa pra lá, eu vou conversar com o Noah, ele com certeza vai te perdoar, e vocês voltam, e não sei o que. Tipo assim, mãe, mas eu não quero voltar com ele, eu não gosto dele dessa forma. E ela achou um absurdo, entendeu? Tipo, ela ia conversar com o Noah, que ele ia perdoar ela. Gente, eu achei isso ridículo, ridículo, ridículo mesmo. Como essa mulher é infantil, liga muito pra aparência, e, gente, como assim, né? Ela não quer saber se a filha tá feliz ou não. Ela só quer aparências, status. E aí, então, a Tessa tá ficando nesse motel. E aí, acaba que também é aniversário dela. E aí, quem passa com ela é o aniversário dela, é o Landon. Aí ele vai lá, fica com ela, faz companhia e tudo mais. E aí, o que acontece? Ela e o Hart, eles tinham planejado passar as festas de finais de ano lá na Inglaterra, onde a mãe dele mora. Só que aí, então, a Tessa tem a ideia de ficar no apartamento nesses dias que o Hart estivesse fora. Porque ela não queria ficar no motel, né? E aí ela vai pra lá, só que quando ela chega lá, ela tá lá e tudo, o Hardin chega com a mãe dele. Então eles mudaram os planos, ao invés dele ir pra lá, a mãe dele veio. E aí a Tessa fica super sem graça, porque os dois não estão juntos. E a Trish, que é a mãe do Hardin, ela já vai, abraça a Tessa, nossa, você é muito bonita, enfim. Então eles combinam de continuar a farsa de que eles estão juntos, porque o Hardin não conseguiu contar pra mãe dele que eles tinham terminado. Porque ela tava muito feliz ele ter finalmente achado alguém, né? E então a Tessa, ela também já gosta muito da Trish logo de cara, então ela também não consegue desmentir tudo aquilo. E aí a mãe da Tessa liga pra ela, né? Cadê você? Tô te esperando pra passar o Natal aqui, né? Aí a Tessa fala, não vou. E aí a mãe resolve aparecer lá no apartamento dela, né? Pega a viagem e vai lá aparecer no apartamento. E aí ela começa a dar uma de louca lá, né? A Trish defendendo, o Hardin defendendo a Tessa e tudo mais. Até que a mãe da Tessa, ela decide falar, mesmo sabendo que seu filho fez isso, fez aquilo, foi uma aposta, mostrou tudo pros garotos, da virgindade dela, o lençol, enfim. Ela conta tudo. E a mãe do Hardin, ela fica... Como assim, né? Tipo, de novo isso, já não basta o que você fez com a Natalie e tal, achei que já tava no passado. A Tessa fica, como assim, quem que é a Natalie, né? E acaba que a Trish, ela toma partido da mãe da Tessa e fala, não, acho melhor você ir, não sei o quê. E aí acaba que o Hardin e a Tessa, eles enfrentam a mãe da Tessa e por fim ela vai embora.
E aí ela conversa com a mãe do Hardin, ela fala sobre perdão, sobre tudo que aconteceu e tal. Ela e a Trish, elas têm uma conversa assim, sabe? A Trish é sensacional, sabe? Até a Tessa fala, nossa, eu queria que a minha mãe fosse um pouco assim, né? Porque ela, até a Karen, né, lá do Ken, ela gosta muito da Tessa, então as duas conversam, uma consola a outra e tal. Então a gente vê que a Tessa sente muito falta disso, porque ela não tem esse contato materno, sabe? O que todo mundo deveria ter. E aí acaba que o Hardin dá um espaço para as duas, para Tessa decidir o que ela quer fazer ou não. E ele escreve uma carta para Tessa contando tudo de ruim que ele já fez, contando o que aconteceu com a Natalie. E quando ele morava com a mãe dele na Inglaterra, ele filmou uma garota, né, quando ele estava tendo relação. E aí ele mostrou para um amigo dele, só que o amigo dele queria transar com ela também. Só que ela não quis, então ele divulgou esse vídeo pra todo mundo. Só que quem filmou foi o Hardin. Então, acabou com a vida da garota. Os pais dela expulsaram ela de casa. Enfim, foi, assim, destruiu a vida dela. Então ele conta tudo isso pra Tessa. E mesmo assim a Tessa decide perdoar ele e passar por cima de tudo aquilo. Porque ele já se mostrou que ele não é a mesma pessoa de antes. E aí, eles passam o Natal junto, né? Tem uma discussão em família lá, né? O Hardin e o pai dele, porque o Hardin ainda não consegue perdoar o que o pai dele fez, de abandonar eles, enfim. E aí tem o Ano Novo. A Tessa, ela decide ir pra República, passar o Ano Novo na República com aqueles amigos. A Steph, Molly, o Zed, Tristan, todo mundo lá. E o Hardin vai junto, né? Só que aí o Hardin, ele, peraí, já volto, fica aqui, não sai daqui que eu já volto. E ele sai, tipo, e ele some por horas, sabe? E aí a Tessa acaba ficando com o Zed, não ficando, mas os dois participam de um jogo lá, de jogar a bolinha lá no copo de bebida, e ela acaba ficando tonta. Acho que é o Tristan e a Molly. Não, é o Tristan e a Steph e ela com o Zed, né, de dupla. E aí eles jogam lá e ping-pong cereja, um trem assim. Enfim. Aí depois o Hardin volta, tipo, sumiu por horas e decide ainda ficar bravinho. Tipo, o que você tá fazendo com o Zed, né? E aí a Tessa e o Hardin, eles estão juntos lá nessa festa. E aí chega uma garota falando algumas coisas. Ela acaba escutando meio de longe. Ela falando que... eu não saio espalhando por aí minhas conquistas, que não era, que o Hardin pediu pra ela não contar o que aconteceu no quarto, não sei o que. Enfim, e aí dá tudo a entender que o Hardin estava com essa garota, que traiu ela e tal, e ela não dá nem oportunidade do Hardin se explicar, e ela já vai e beija um qualquer lá na frente dele. A gente não precisa nem falar o tanto que o Hardin bateu no cara, ele explodiu, ficou doido, né, dela beijar outro e tal, e depois ele explica o que era e realmente não era nada daquilo que ela estava imaginando. E ele fica puto de raiva porque ela não deu nem a oportunidade dele tentar se explicar. Então a Tessa, a gente sabe que ela trabalha lá, né? Ela tá fazendo o estágio dela lá na Vance. Então é o Vance e a Kimberly, e os dois tratam ela super bem. Então o Vance, ele tem um filho, né, a esposa dele faleceu e ele está com a Kimberly é madrasta dele, desse garoto. E aí ela liga falando que o Vance tá doente, a babá não pode ficar lá e pede pro esqueci o nome dele, ficar lá com a Tessa, ela pode ficar com ele, tá? Ela se prontifica a ficar e tal. O Hardin não. O Hardin não queria porque ele detesta criança, não sei o que, não sei o que. E aí, por incrível que pareça, o garotinho, ele se afeiçoou ao Hardin. A Tessa tenta de tudo manter contato, mas ele não se abre pra ela e ele acaba conversando com o Hardin e trocando ideia e tal. E aí ele pergunta, né, porque ele acha a Tessa muito bonita, ele começa a fuxicar, porque toda criança é curiosa, né, de namorar e tal, e ele fala, você não quer casar, ter filhos? Ele fala, de jeito nenhum, que nunca na vida dele que ele vai casar, que ele vai ter filhos e não sei o que. E a Tessa escuta, ela fica super chateada, porque assim, o Hardin nem cogitou alguma coisa, sabe? Então ela já fica com aquilo guardado pra ela. A gente tem a Tessa fazendo o Hardin tentar manter relações com o pai, com o Landon e tal. E aí ela acaba que dá ingressos pro Landon de Natal, né, pra ir pra um jogo. E aí o Hardin vai com ele. E aí, tá, correu tudo bem no jogo e tal, os dois estão conversando mais. Só que aí o que acontece? O Hardin volta pra casa, a Tessa já está dormindo. E aí a Tessa está sonhando e ela murmura durante o sono
durante o sono, o nome do Zed. Eu acho que eu até cuspi. Mas durante o sono, ela murmura o nome do Zed. No sono, tem noção disso? E aí o Hard o quê? Fica putaço da vida e vai encher a cara. E aí ele não passa a noite em casa, ele passa a noite na casa da moça, que é dona do bar, né? Só que não acontece absolutamente nada, ele só vai pra lá porque ele tá de ressaca. E aí ele mente pra Tessa, ele fala que foi tomar café com o pai dele, que saiu com o Lendo, não sei o que. Ele inventa a maior mentirada pra Tessa. E aí a Tessa, ela acaba descobrindo e ela sofre um acidente, porque ela foi ler a mensagem do Hardin, ela acaba sofrendo um acidente. E aí ele acha ela no meio do caminho e aí ele tá com aquela menina. Então assim, ela já descobre na hora que é tudo mentira. E aí eles brigam novamente. A Tessa, ela vai ficar na casa do Landon, vai ficar lá. E o Hardin, ele vai ficar lá na Inglaterra, na casa da mãe dele. Só que ela não sabe disso. Então assim, os dois ficam sem se falar por vários e vários dias. A Tessa e o Hardin, a gente vê os dois no sofrimento. A Tessa até tentou mandar algumas mensagens pro Hardin, só que ele destruiu o celular dele. Então, ela vai ficando mais próxima do Zed, e o Zed vai se aproximando dela, consolando e tal, etc. Até que por fim os dois acabam se beijando, mas a Tessa ainda tá super confusa com os sentimentos, porque ela gosta do Hardin. E aí nós vamos ter um jantar lá que o Vance vai fazer lá na casa dele. E foi tudo armado, assim, né? E o Hardin acaba retornando e vai nesse jantar na expectativa de encontrar a Tessa. Só que ele fica putaço de raiva porque o Trevor tá lá, ele tem ciúmes e não sei o quê. Só que aí, na verdade, foi armado do Vance. Na verdade, era pra fazer o pedido de casamento pra Kimberly. Então a Tessa já chora na hora, ela tá emocionada e triste ao mesmo tempo que ela sabe que nunca vai acontecer com ela. E aí o Hardin chega lá. E aí quem que chega lá pra buscar ela, que ela já tinha combinado? O Zed. Então os dois tornam a brigar e dá aquela confusão toda. E aí a Tessa vai parar lá na casa do Zed. E aí ele está dormindo lá, assim, na mesma cama que ele, mas não aconteceu absolutamente nada. E o Hard vai tentar ir atrás dela. E aí ele vai achar ela lá na casa do Zed, vai dar maior confusão. O Hardin totalmente alterado. A Tessa por fim vai embora com o Hard e vai pra casa dele. Porque sabe que o Hardin não ia arredar o pé de lá se ela não fosse embora. Nós temos o aniversário do Hardin. O Hardin tinha uma festa, né, que os amigos fizeram pra ele. E aí a Tessa recebe uma mensagem durante o aniversário do Hardin. E aí falando que tava chata a festa, se ele podia ir pra casa. Ela falou, pode vir. E aí ela e a Kimberly, tipo, na maior correria, elas fazem um bolo de aniversário pro Hardin. Ficou todo zoado, mas elas fazem. E ela fica esperando por horas o Hardin não aparece. E a gente tem um vislumbre do Zed devolver o celular pro Hardin. Só que aí o Hardin não vê as mensagens. E a gente viu que foi o Zed que armou pros dois brigarem. E aí os dois estão tentando conciliar, ficar bem, ficar juntos. E aí o Hardin faz a Tessa prometer que não vai mais ver o Zed, porque o Zed tá manipulando, tá tentando jogar contra eles. E a Tessa ainda não acredita, mas ela promete que não vai mais vê-lo. E o Hardin faz a mesma promessa, que não vai mais vê-lo. Só que o que acontece? O Hardin não pode deixar as coisas como estão, ele vai atrás do Zed. Ele destrói o laboratório, ele bate muito no Zed, quase mata ele, quebra o nariz dele, enfim. Ele agride um professor na hora que ele tenta tirar, né, o professor. E ele vai preso. E aí a Tessa, ela tem que ir lá tentar conversar com o Zed pra ele não prestar queixa, porque o Hardin corre o risco de ser expulso e tal. Então no final nós temos a Tessa e o Hardin indo embora juntos. E quando eles estão andando na rua, passa um cara totalmente bêbado, parecendo um mendigo, perto deles, e a Tessa vira e vê o pai dela. E aí finalizamos o livro aí, gente. Novamente, a gente passa muita raiva nesse livro. Novamente, eu digo que é totalmente desgastante, porque eles mais brigam do que ficam juntos. Então, os dois, assim, eles brigam muito, gritam novamente um com o outro. Então, a gente fica naquele desespero, porque os dois não conseguem finalmente conversar e dialogar como pessoas normais. Então, novamente, se preparem para passar raiva, para xingar, porque a gente vê o Hardin. Gente, a gente vê o Hardin, a gente sabe que ele não fez a coisa errada, a gente sabe que ele não fez isso por ter o ponto de vista dele, mas ele vai lá e fala que fez só pra magoar a Tessa, sabe? Gente,
que raiva que eu tenho disso, sabe? Então, assim, os dois não têm maturidade, os dois não sabem conversar, então a gente fica extremamente com raiva e ódio nesse livro também. E aí terminamos com o surgimento com o aparecimento do pai da Tessa nesse livro. Então, no terceiro livro, a gente vai ter esse contato com o pai da Tessa. Mas então, assim, gente, novamente eu digo, eu amo o Hardin e a Tessa, eu amo os livros de After, mas leiam com consciência, sabendo como é o relacionamento dos dois, para vocês não terem isso como exemplo, e sim o processo de superação, que isso vocês vão ver depois, nos próximos livros, de tudo que eles precisam passar. Então, assim, tenham como exemplo do que não fazer, porque realmente ninguém merece passar por esse desgaste emocional, esse desgaste no relacionamento. Porque, gente, é só depressa, só sofrência, né, gente? Então, é isso. Conte aqui nos comentários pra mim o que você achou desse livro, se você gostou, se você não gostou, o que você acha do relacionamento dos dois. E é isso. Um beijão e até. Tchau!